Boa noite. Essa música veio bem a calhar, né? Faz chover, nós estamos precisando de chuva mesmo, né? Que seja uma chuva espiritual, mas literal também, né? Como está seco o nosso clima, como tem gente ruim da garganta, tudo por isso, então nós oramos também para que a chuva venha literalmente sobre Londrina também. Bom, semana passada nós começamos uma minissérie que já está terminando hoje para falar sobre o tempo. E eu disse na semana passada que a primeira mensagem sobre esse assunto ia ser bastante genérica. O que eu quis dizer com isso? Você pode aplicar aqueles conceitos em qualquer área da sua vida, sobre o tempo, na área da saúde, nos relacionamentos, em diversas áreas, nas finanças, em muitas coisas você podia aplicar aquilo que nós falamos na semana passada. E eu combinei de hoje ser um pouquinho mais específico, falar mais sobre o tempo em relação à nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Mas só relembrando o que eu disse na semana passada, nós falamos que tínhamos 4 observações importantes sobre o tema, sobre o tempo, eu não sei se vocês se lembram. A primeira é que investir pequenas porções de tempo regularmente é acumulativo. Na medida que você investe o seu tempo em alguma área da sua vida, regularmente, pequenas doses diárias ou semanais, com uma constância, isso aí acumula e traz benefícios para você. A segunda coisa que nós falamos que era muito importante é que negligenciar também é acumulativo. Na medida que você vai dando desculpas, que você não investe tempo em alguma coisa, você vai protelando, você sabe que você precisa cuidar das suas finanças, economizar, ou você sabe que você precisa cuidar da sua saúde, você sabe que você precisa de uma regularidade para que o seu físico fique bem, que você fique bem de saúde, se alimentar bem. Quando você negligencia tudo isso, isso também é acumulativo. Na medida que você vai negligenciando, você vai ficando mais negligente, mais preguiçoso. E é isso que... E aí você acumula essa preguiça também, fica cada vez mais difícil você mudar a sua vida. A terceira coisa que nós falamos que também é importante é que a distração não é acumulativa. Tudo que você troca pelas coisas importantes que você deveria fazer, tudo que você se distrai do que é importante, não acumula nada. Passados um ano que você deixou de ter um momento com seu filho, para fazer uma outra coisa, para jogar futebol, ou sei lá o quê, a hora que você vai ver depois de um ano, você não juntou nada, não acumulou nada. A distração, não estou falando nada contra futebol, eu gosto muito de futebol, eu gosto de jogar futebol. Mas se isso está no lugar de uma coisa mais importante, ele passa a ser uma distração. Então, tudo que te distrai do que é importante, não acumula nada e não te traz benefício nenhum. E por fim, nós falamos que nas áreas mais importantes das nossas vidas, é impossível recuperar o tempo perdido. Aquele tempo que você está perdendo, que você está protelando, que você está negligenciando com coisas importantes, vai passar o tempo de qualquer jeito, porque o tempo não para. O tempo vai passar da mesma forma e vai chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar, puxa, eu preciso recuperar o tempo perdido. É impossível, você não recupera o tempo perdido. Você pode tomar decisões dali para frente, mas você não consegue voltar no passado e mudar o passado. Bom, então esse é o conceito de tempo, as observações sobre o tempo, de uma forma genérica. Mas hoje nós vamos falar sobre Deus, afinal nós estamos na igreja, não sei se vocês perceberam. Então nós vamos falar sobre o tempo que nós investimos nas coisas de Deus. O fato de você estar aqui é que você está investindo um tempo nas coisas de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse lado espiritual da nossa vida. Porque nós todos, eu e você, somos feitos de corpo, alma e espírito. Por mais que algumas vezes a gente tenha dificuldade em saber a diferença entre alma e espírito, a alma é mais aquela questão emocional, a psique. O espírito é aquele relacionamento com Deus, é aquele vazio. O espírito, para você entender, é aquele vazio que você sente que você não sabe de onde que vem. É aquele vazio que você sente que nenhum antidepressivo preenche, ou nenhum tratamento psicológico preenche. É um outro tipo de vazio. Não é a saudade de alguém que te deixou, não é a frustração de uma traição, é um outro tipo de vazio. É o mesmo vazio que faz com que os índios, lá no meio da Amazônia, sem ter contato nenhum com a civilização, procurem um Deus. E aí eles não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, então o que eles adotam? O sol, o trovão, a natureza, a chuva,
tudo eles procuram Deus. Por quê? Porque sem ninguém falar com eles, ninguém informá-los, eles têm essa necessidade dentro do coração, porque todos nós temos. Assim como numa tribo lá na Nova Guiné, é a mesma coisa, nós todos temos essa necessidade espiritual dentro de nós. E é disso que nós vamos falar, é essa parte que nós vamos falar, sobre como preencher esse vazio do nosso espírito. Bom, como eu fiz, todos vocês, todos nós, vamos dizer assim, no momento da nossa vida de aflição, ou de depressão, ou de tristeza, talvez seja um momento seu hoje, num determinado momento da nossa vida, principalmente ligado a sofrimento, nós resolvemos procurar o Deus da Bíblia. Claro que algumas outras pessoas tentam outras coisas, uma filosofia oriental, um outro tipo de religião, mas num determinado momento, eu e você, porque nós estamos aqui, resolvemos dar uma chance para esse Deus da Bíblia falar conosco, para esse lado espiritual nosso. Talvez hoje você esteja aqui, alguns já fizeram isso há 30 anos atrás, alguns há 20 anos atrás, alguns há 10, alguns há 5 anos atrás, alguns há 6 meses atrás, outros talvez há 40 minutos. Na hora que você chegou aqui, foi a primeira vez que você está dando uma chance para conhecer esse Deus e experimentar, ver se é esse Deus que vai resolver a questão do seu vazio. Então todos nós, sem exceção, e eu me incluo nisso, nós chegamos na igreja como consumidores. E o título dessa mensagem é Tempo de Empreender. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, fazer um paralelo com isso. Nós todos chegamos na igreja como consumidores. Eu cheguei na igreja, não necessariamente na igreja, mas eu me cheguei a Deus porque eu estava muito doente. Em 1997, 98, eu estava numa depressão, já contei essa história aqui. Foi isso que me levou a Deus. Eu falei, eu preciso de uma saída para a minha crise, para a minha situação. Fui procurar em Deus essa saída. Então, talvez, cada um de vocês tenha uma história para contar. Talvez alguns estejam hoje aqui. Hoje primeira vez que eu estou dando uma chance de conhecer esse Deus, para ver se é por aí a saída. Então, todos nós chegamos na igreja como consumidores. E vai passando o tempo, você tem 2 escolhas a fazer. Continuar sendo um consumidor ou passar a ser um empreendedor do reino de Deus. Consumidor é aquele que continua consumindo, ele entra ano e sai ano, ele vem na igreja para receber alguma coisa para ele. É para mim, tudo para mim, não, preciso ouvir uma palavra, preciso receber uma oração, preciso que os irmãos orem por mim, preciso receber uma visita, preciso de uma atenção especial. Tudo bem você chegar assim na igreja, porque todos nós chegamos, mas vai passando o tempo, o próprio Deus, nós vamos ler daqui a pouco na palavra de Deus, espera uma outra coisa de nós. Que nós deixemos de ser apenas consumidores, mas não fique frustrado se você está se identificando com isso, está se sentindo, poxa, eu estou aqui há 3 anos e só estou consumindo. Não fica frustrado, porque isso não é novidade. Isso não é novidade. Talvez você nunca mudou de posição, porque nunca ouviu, talvez a falha seja minha mesmo, eu nunca falei sobre isso. Então hoje nós estamos falando sobre isso, e isso não é novo. No tempo de Jesus isso já acontecia. E nós vamos ler algumas passagens hoje, para ilustrar o que nós estamos falando. Então, se você vai aparecer no telão ali, você não precisa ficar procurando a Bíblia, por causa de uma questão de tempo, depois tem uma passagem principal que eu quero que todos localizem. Mas lá em João 6, versículo 1, uma história no cotidiano de Jesus, acontece o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, o próprio Jesus, quando ele estava vivo, andando entre nós, ele sabia que estava aquela multidão lá, não era para ouvir as coisas sobre Deus, sobre o futuro, sobre a morte, eles estavam querendo a cura das suas doenças. Então, Jesus tinha tranquilamente essa consciência. E aí, no versículo seguinte, se você depois ler essa passagem na sua casa, você vai ver que Jesus estava lá e cura, e aquela fila de gente, Jesus vai curando todo mundo que ia chegando naquela fila, aquela multidão de mais ou menos 12 mil pessoas, Jesus vai curando os que ele consegue. Chegou uma certa hora, os discípulos falaram: Jesus,
é o seguinte, já passou não sei quanto tempo que nós estamos aqui, esse pessoal está morrendo de fome, vão dispensar a multidão, mandar eles embora. E aí as pessoas falam, mas não tem nada aqui perto para o pessoal sair para comprar, e aí Jesus faz o tal do milagre da multiplicação, pega lá 5 pães e 2 peixinhos, multiplica para toda aquela multidão, e fica todo mundo feliz. E aí, adivinha qual foi a reação das pessoas após esse milagre da multiplicação? Depois de ver o sinal miraculoso de Jesus, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Claro, eu fui curado, eu enchi a pança, então, estou feliz, isso aí deve ser, não, ele está falando é verdade, acredito, está falando é bacana. Então, muita gente sempre procurou Jesus, e até hoje isso acontece, como consumista, para receber, e não tem nada de errado, porque Jesus não recriminou essas pessoas, como ele não recrimina nenhum de nós. Mas aí Jesus começou a pregar, depois que todo mundo comeu, Jesus começou a pregar, e falar sobre a sua morte, que ele era o pão da vida, começou a falar umas coisas um pouquinho mais profundas, que levariam as pessoas a mudar de vida. O que aconteceu? O cara, rapaz, lembrei, eu tenho consulta no médico agora, um foi saindo, o outro foi saindo, aí o outro pega o celular assim, ixi, minha filha, preciso ir, e aí começa a dispersar aquela multidão de 12 mil pessoas, sabe quantas pessoas ficaram? 12. Será que Jesus não era um bom orador? Mas ele estava falando de assuntos um pouquinho mais complexos do que ser curado e receber o alimento no seu estômago. E as pessoas foram embora, aí ficaram os 12. Aí Jesus virou para os 12 e falou assim, e aí, vocês também não querem aproveitar carona e ir embora? Está lá no versículo 67 do mesmo capítulo 6. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Aqueles 12 eram os que Jesus estava investindo para transformar de consumidores a empreendedores, mas ele deixou a decisão na mão deles. E o que Pedro respondeu? 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outra versão, talvez a sua, diz, só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que nós vamos? Depois que nós descobrimos isso aqui, depois que nós descobrimos essa verdade, não tem mais para onde ir. A gente sabe que o Senhor está falando é verdade. E Jesus investiu nesses 12 para transformá-los em empreendedores. Bom, voltando à nossa realidade aqui. Então, todos nós também chegamos como consumidores aqui. Mas Deus tem algo para fazer em nós. Deus quer transformar-nos em empreendedores. Mas aí você pode perguntar, mas e se eu quiser ficar quietinho como um consumidor? Qual o problema? Posso? Eu não quero. Não quero não. Servir, ofertar, né, como foi falado há pouco, ajudar. Não, eu quero continuar. Qual é o problema, pastor? O problema é que o que Jesus responde também, lá em Mateus 7, Jesus fala o seguinte, aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática, é um tolo, é um insensato. Se fosse nos dias de hoje, Jesus falaria, é uma anta. O cara que ouve o que eu estou falando e não coloca em prática, é um insensato, ele não tem senso. É como aquele cara que constrói uma casa com os fundamentos na areia. A primeira tempestade que vem, a primeira desilusão que vem, a primeira frustração que vem, cai a casinha. Percebe? Enquanto nós somos apenas consumidores, nossas raízes são frágeis. Nosso alicerce é frágil. Por isso que nós precisamos dar um outro passo. Bom, então nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos amadurecer como cristãos. E aí começa uma grande confusão nas igrejas. E eu estou falando aqui, com toda a honestidade do meu coração, sem apontar o dedo para lugar nenhum, mas começa uma confusão. Por quê? Porque as pessoas confundem maturidade cristã com conhecimento. Então, muitas igrejas optam, você tem curso de discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí você se forma, sei lá, ou você faz isso, não, reunião toda semana, 3 vezes por semana, estudo bíblico, não sei o que,
Porque conhecendo, você vai crescer. E isso não é verdade e não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus. Os piores debates que Jesus teve, os piores opositores de Jesus Cristo, foram as pessoas que mais conheciam, entre aspas, a Bíblia. Entre aspas, porque eles conheciam literalmente, mas não aplicavam. Eram os fariseus. Os doutores da lei eram aqueles que ficavam arrumando confusão com Jesus e crucificaram Jesus Cristo. Então, conhecimento é ótimo. Eu não estou falando que a gente não deve estudar a Bíblia, senão eu estaria falando contra mim mesmo. Eu sou um estudioso, eu leio todo dia, estudo e leio livros para tentar entender melhor. Não é esse o ponto, eu sei que eu estou falando para pessoas inteligentes. Mas se você só conhecer e não colocar em prática, é vazio. Se eu não estivesse falando a verdade, não teria, vamos ser bem sinceros, não teria padre pedófilo, não teria pastor ladrão, não teria essas desilusões que a gente tem com líderes religiosos. Por quê? São pessoas que conhecem, mas não praticam. Então, o conhecer somente não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Então, o que eu estou propondo para vocês são 3 coisas para você sair de consumidor para um empreendedor do reino de Deus. Eu resumi em 3 situações que eu me empenhei estudando e lendo tudo para chegar nessas 3 coisas que caracterizam a maturidade cristã, que caracterizam um empreendedor do reino de Deus, um cristão maduro, que são as coisas que nós precisamos perseguir. Então, a primeira é muito simples: praticar. Colocar em prática. Praticar, colocar em prática a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda é amar. A terceira é produzir. E nós vamos ver de uma em uma como que a gente resolve essa questão na nossa vida. Então, eu vou ler um versículo para vocês que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que fala sobre essa primeira questão do empreendedor, do cristão maduro, que é praticar. Tiago fala o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquela pessoa que é só um ouvinte está se enganando. Aquele que não põe em prática, ele está se enganando, está achando que é muito esperto, mas a única pessoa que está sendo enganada é ele mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É um outro jeito de chamar de anta. É o cara que olha no espelho, arruma o cabelo, tal, daqui a pouco ele está passando, tem uma janela com reflexo, e fala: quem é esse? É o cara tolo. É o cara tolo, o cara que se assusta com a própria aparência, que esquece da própria aparência. Tiago está comparando a quem conhece a palavra, mas não coloca em prática. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, insiste em praticar essa lei, se esforça para praticar essa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, o que vai acontecer com essa pessoa? Será o quê? Feliz naquilo que fizer. Olha, tem a promessa atrelada a isso. Se você praticar, não é ouvir, não é ouvir. Se você praticar o que foi falado, se você colocar em prática na sua vida, será feliz naquilo que fizer. Então, quando você ouve reclamações assim, não, puxa vida, essa igreja só tem culto no domingo, depois já é no meio da semana, precisava ter um outro culto no meio da semana. A minha pergunta é sempre assim: peraí, você já está fazendo o que você ouviu na semana passada? Já está fazendo? Você já sabe perdoar? Você já está perdoando? Você já está fazendo isso que nós estudamos na outra semana? Sobre sermos uma vida nova em Cristo? Você já está fazendo isso? Não, mas eu já entendi. Não. Você está fazendo? Se não está, meu filho, não precisa de outra coisa. Não precisa. Vai atrás de fazer o que você ouviu. Colocar em prática. É isso que a gente precisa, gente. É isso que a gente precisa colocar em prática. Não é acumular conhecimento, porque isso é vazio. Bom, a segunda coisa que eu disse que
que era fundamental para uma pessoa que quer amadurecer no conhecimento de Jesus Cristo, é amar. E isso, você fala assim, mas como assim? Mas isso é fácil. Não, eu amo. É fácil a gente falar que ama. É fácil falar que ama. É fácil entender o versículo que nós vamos ler. Colocar em prática é um outro passo. É um outro passo, exige um pouquinho de você. E amar é um passo de amadurecimento. Porque todo relacionamento, nós estamos falando de amor, vamos comparar com o relacionamento nosso marido e mulher, ou namorado, namorada, noivo e noiva. O que acontece? Como é que progride o seu relacionamento? Você conhece uma garota, você acha ela atraente, bonita, inteligente, você fica interessado. Mas você fica interessado nas qualidades dessa garota, no que ela pode te oferecer, certo? Assim com todo mundo, nós somos assim. Nosso lado humano é assim. Você está interessado no que a pessoa tem para te oferecer. Não é assim que começa um relacionamento de homem e mulher? E de mulher para homem? É a mesma coisa. Você está interessado no que a pessoa pode te oferecer. Aí você vai conhecendo a pessoa, você vai dividindo os interesses com a pessoa. Você não é chegado em comédia romântica, mas você faz o esforço, você vai no cinema para agradar. A menina detesta futebol, mas aí naquele dia ela senta do lado, fica torcendo, fica perguntando, né, qual que é o nosso time? Não é assim, né? Qual que é o Brasil? Se tiver sem a camisa amarela, a pessoa não sabe. Qual que é o Brasil? Qual que é meu time? Qual que é seu time? Tal. Você vai dividindo os interesses na medida que você vai crescendo num relacionamento. Até o ponto de um casamento ideal, que é buscar o interesse da outra pessoa. Todo casamento feliz, se você perguntar para as pessoas, elas estão mais focadas no interesse da outra pessoa do que o delas mesmas. É assim que se consegue a felicidade num casamento. Porque um está preocupado com a felicidade do outro, e aí eles são felizes. Então o relacionamento com Deus é idêntico. Nós chegamos como consumidores, nós chegamos, o que isso aqui vai ser bom para mim? Como é que eu posso encher meu bolso, minha saúde, minha alegria, sair dessa crise? Ótimo. Só que à medida que você vai conhecendo Jesus Cristo e crescendo no relacionamento com Jesus Cristo, você vai falando, não, vamos dividindo os interesses. Tá, eu recebo, mas eu dou também. Até o ponto onde você vive para Deus, é o ponto do amadurecimento. Até o ponto que você vive para Deus. E Deus se agrada de você e te abençoa. É isso que a gente conhece. Bom, a Bíblia fala disso lá no versículo muito conhecido de João 13. Aí se vocês... João é fácil de achar, Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu queria que você anotasse, grifasse uma frase nesse versículo que a maioria conhece. João 13, 34 diz o seguinte: Jesus falando para os seus seguidores: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Vocês já ouviram isso dezenas de vezes, talvez alguns centenas de vezes. Mas olha o que Jesus acrescenta no versículo 35, ele fala assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Você fala assim, não, peraí. Como é que você sabe que uma pessoa é discípula de Jesus mesmo? Como é que você reconhece um discípulo de Jesus? As opiniões variam, né? Pelo que a pessoa conhece de Bíblia. Você fala um negócio, a pessoa fala um versículo e tem aquela memória fotográfica e a pessoa, não, porque ali diz ali, porque também ali na frente diz ali. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que vocês serão reconhecidos como discípulos dele se amarem uns aos outros. Olha que diferente do que a gente está acostumado. E amor, eu falo isso muito em casamento, eu gosto de falar isso. Amor é um verbo, é uma coisa que você coloca em prática. Amor não é só um sentimento. Amor, Jesus transformou com esse versículo o amor num verbo.
Amem-se uns aos outros. É uma atitude de amor. Então você vai saber se você é um discípulo de Jesus na medida que você perceber nas suas atitudes de amor com o próximo, para com Deus e para com o próximo, tratando o próximo como se fosse da sua família. Nesse momento que nós estamos aqui, gostosinhos aqui com um ar-condicionado, ainda quase não está dando conta, né? Tem algumas pessoas lá fora com um colete preto, no calor, cuidando dos nossos carros. São pessoas que entenderam o amor e praticam o amor. Elas estão lá por amor a nós. Elas querem que nós estejamos aqui confortavelmente ouvindo a palavra de Deus e que, quem sabe, isso mude as nossas vidas. Isso é o amor na prática. Como você encontra pessoas ali na entrada, como nesse momento, tem pessoas que não estão assistindo a mensagem, estão com as crianças ali no fundo, ensinando os nossos filhos, sobrinhos, netos, um pouco da palavra de Deus, demonstrando amor por Deus e por nós, para que a gente possa ficar aqui e usufruir da palavra. Isso é amor na prática, isso é amor no dia a dia. Amor é apoiar, incentivar, motivar, doar, servir. Bom, mas tem a última coisa, das 3 que eu falei, que tem a mesma importância das demais, que é o produzir. Um empreendedor precisa produzir, né? Um cristão maduro, a Bíblia não usa essa palavra produzir, a Bíblia usa uma palavra que chama dar fruto, para substituir o produzir. Dar fruto é produzir resultado. É isso que a Bíblia fala. Então, nós vamos ler uma outra passagem no mesmo capítulo, 2 páginas para frente, João 15. Jesus, de novo falando, ele fala assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão o quê? Não tem ali o versículo? E assim serão meus discípulos. Olha que interessante, de novo, Jesus está falando, vocês serão meus discípulos quando derem fruto. Vocês serão meus discípulos quando amarem as pessoas, vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando derem fruto, quando frutificarem. Então, o cristão maduro, ele pratica a palavra, ele ama e ele dá fruto. O cristão maduro faz isso. E Jesus, no mesmo capítulo, ele explica isso. Eu sou apaixonado pela forma como Jesus ensinava, a forma simples como Jesus ensinava. Ele usava coisas da agricultura, da pescaria, do cotidiano das pessoas para explicar as coisas complicadas, né? Mas Jesus falava de uma forma muito simples. Ele explica isso falando assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus está falando assim, para aquelas pessoas que conheciam muito bem uma videira. A gente talvez não conheça tão bem, mas você conhece uma árvore. Jesus está falando assim: eu sou a árvore, vocês são os galhos. Vocês são os galhos. É assim que Jesus está explicando. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus está falando, assim como uma árvore, os galhos são alimentados pelo caule, que manda a seiva, da mesma forma, vocês são alimentados quando vocês estão ligados em mim. Olha que interessante, é assim que Jesus está explicando. Se vocês estiverem ligados em mim, praticando a minha palavra, amando, vocês vão dar muito fruto. Esse é o desafio para nós, para mim e para você. Permanecer em Jesus. Como é que você está ligado a Jesus? Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas Jesus está representado aqui nessa terra hoje pela igreja, é ligado com a igreja. Você pode falar assim: eu sou cristão sozinho, então você não leu esse versículo. O cristão não pode ficar sozinho, ele precisa estar ligado num corpo, que é o corpo de Cristo, para ser alimentado, para essa seiva correr, para você dar fruto, e assim nascem os frutos. Quando você está ligado, se você cortar o galho aqui e deixar lá, o que vai acontecer? Apodrece. E Jesus toca nesse assunto, tem ele até como um alerta, ele fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Uau! Quer dizer que se eu ficar como consumidor aí, não sei quantos anos, eu corro risco de ser cortado? Eu gostaria que a resposta fosse não, mas Jesus está falando que sim. Você pode ser cortado de uma forma ou de outra. Mas é sério assim o assunto? É sério assim o assunto. Mas aí você fala assim: mas eu estou passando por umas dificuldades, mas eu estou ligado no corpo, será que Jesus está me cortando? Eu acho que não, eu acredito que não, e Jesus
fala o seguinte, em seguida, no mesmo versículo, ele fala assim: e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Não é verdade, na agricultura, que você às vezes tem que podar para crescer de novo? Então, às vezes, Deus está aperfeiçoando a mim e a você com algumas coisas que acontecem na nossa vida, para que a gente, com qual resultado? Que a gente dê mais fruto. É isso que Deus está falando, que Jesus está falando aqui para nós. Então, nós somos, eu e você, somos os braços e as mãos de Jesus hoje aqui na terra. Nós somos os representantes de Jesus aqui na terra. Esse é o meu e o seu chamado. Somos representantes de Jesus. E o apóstolo Paulo, essa é a última passagem que nós vamos ler aqui, ele deixa isso muito claro, mas muito claro. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala o seguinte, que ele, Cristo, morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está falando o seguinte: Jesus morreu por nós para que nós chegamos nesse nível de relacionamento, que nós vivamos para Deus, para Jesus. É aquele amadurecimento do relacionamento, igual um relacionamento homem e mulher. É um amadurecimento, para que a gente chegue nesse ponto de viver para Deus. E ele segue dizendo assim: tudo isso foi plano de Deus, tudo isso provém de Deus, isso é o plano de Deus, desde o começo o plano de Deus era esse, que fez o quê? O que Deus fez? Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério. Deus mandou Jesus com um único objetivo: se reconciliar conosco. Nós estávamos perdidos, pecamos, rompemos o relacionamento com Deus. Deus, através de Jesus, restaurou esse relacionamento. Então é isso que Paulo está falando aqui. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, mas nos deu uma incumbência. Ministério é igual a incumbência. Qual que é o ministério? O ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Então, quando alguém te perguntar assim: qual é o seu chamado? Você vai responder assim: meu chamado é a reconciliação. Eu sou ministro da reconciliação. Meu chamado é a reconciliação. Ah, qual é o seu chamado? Meu chamado é música. Não, peraí. Música com que objetivo? Não, música com o objetivo de levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Esse é o chamado para todos nós. Então, a nossa missão como cristãos é a seguinte: levar as pessoas a se reconciliarem com Deus através do conhecimento de Jesus Cristo. Quando alguém perguntar qual é a sua missão, a minha missão é levar as pessoas a se reconciliarem com Deus através do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecendo Jesus Cristo, crescendo no relacionamento com Jesus Cristo, elas vão se reconciliar com Deus. Esse é o chamado de todo cristão. Um cristão maduro, ele dá frutos, ele leva as pessoas a essa reconciliação com Deus. Mas Paulo não para por aí, ele chega num ponto onde ele dá uma comissão para nós, assim, e até um título, né, que muita gente conhece. O versículo 20, Paulo fala assim: portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Alguém sabe o que é um embaixador? Eu achei a definição no dicionário para a gente colocar aqui. Ó. Embaixador é a categoria hierarquicamente mais importante de um representante diplomático de um Estado junto a outro. No nosso caso, de uma dimensão a outra. Na carreira diplomática, é um título de ministro de primeira classe. Um embaixador é qualquer indivíduo encarregado de uma missão. É um emissário. Então, Paulo está falando assim: nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Quando nós colocamos em prática a palavra, quando nós amamos e nós damos fruto, nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. É sério isso, hein? E é muito legal. Mas é Deus falando através de Paulo para mim e para você.
E olha, ele vai um pouquinho mais longe, ele fala o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo, é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Dá para imaginar isso? É como se você, quando você estiver falando com uma pessoa, é como se Deus estivesse fazendo o apelo para que as pessoas se reconciliem através de você. É essa a função do embaixador: representar Deus aqui na terra. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. E não é para você ser pastor, é para você ser o embaixador aonde você for. Então, eu tenho um presente para vocês na hora que vocês forem sair daqui hoje. É um cartão de visitas de embaixador. Cartão de visita de embaixador, está lá. Um por um, vocês todos vão ganhar esse cartão e vão colocar os seus nomes ali. Sabe para quê? Porque amanhã, quando você chegar no banco ou na sua empresa, você fala assim: gente, para tudo, embaixador. Reconcilie. Não chega a isso. Pode ser, mas não chega a isso. Isso aqui, brincadeiras à parte, isso aqui é para você carregar na sua bolsa, na sua carteira. Toda vez que você abrir, você vai falar: puxa vida, não, eu sou um embaixador de Cristo, estou representando Cristo. A hora que você estiver numa situação constrangedora, você dá uma olhadinha ali, falando: não, Deus pode estar usando a minha boca, então o que eu vou falar é importante, Eu estou representando Deus no que eu for falar nessa discussão aqui, no trânsito. Quando alguém te fechar, você fala assim, ó, fechou? Nós somos embaixadores de Cristo, de Deus, aonde nós estivermos. Então, eu quero te dar esse presente, para a hora que você sair, você colocar isso na sua bolsa, está lá na frente, todo mundo pode ganhar um e tal. E também um outro, que é um pouquinho diferente. É se você quer dar o passo, que eu estou falando aqui no começo, de você deixar de ser um consumidor e passar a ser um empreendedor do reino de Deus. Eu sei que nós temos entre nós muitas pessoas que já servem em algum ministério. Quem sabe essa palavra seja um desafio para você servir como embaixador e não como deputado. Tem deputado bom, né? Mas a maioria... Deixa para lá, mudar de assunto. Você servir como um embaixador de Cristo. Então, quem sabe, você já serve em alguma área da igreja, receba esse desafio para você representar Deus em tudo que você estiver fazendo. Se você estiver cuidando de carro, se você estiver ali na portaria, se você estiver na mesa de som, se você estiver lá no fundo com as crianças, se você estiver aqui em cima falando para as pessoas, que você seja um servo embaixador de Cristo, numa missão, que é levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Que esse é o chamado de todos nós. Quem está lá cuidando de carro, está levando as pessoas, que somos nós, a nos reconciliarmos com Deus. Essa que é a missão de todos nós. Mas, talvez se você não serve, ou se você quer experimentar um outro ministério, nós temos umas opções aqui, que eu queria, de todo o meu coração, pedir que você desse o seu nome ali. Tem as áreas diferentes, relacionamentos, crianças, adolescentes, ensino, música, vídeo, aconselhamento, casais, logística, ou outro. Você tem um outro talento, você sei lá, arquiteto, engenheiro, sei lá, o que a gente precisa de você também, a gente precisa de toda ajuda, porque isso aqui é um corpo, isso aqui não é instituição, igreja não é o prédio, igreja são pessoas, somos nós, todos nós, cada galinho aqui ligados em Jesus Cristo, então nós precisamos um dos outros, precisamos da ajuda de todos. Então você vai receber essas duas coisas ali na saída, e eu te faço um desafio, você mudar de categoria. Pô, eu estou vindo aqui, é bacana, eu gosto do culto e tal, mas, puxa, eu quero ajudar, porque ajudando, servindo, é um jeito de você crescer no relacionamento com Jesus Cristo também. Então, o desafio para todos nós, para todos que já pensamos nisso, em maturidade, o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? Qual é o seu chamado? Para todos nós, nunca mais se esqueça que Deus espera 3 coisas de você, que são as mais importantes. Que você coloque em prática
tudo que você está ouvindo. Então eu estou falando aqui, estou lendo na palavra, o desafio é colocar isso em prática. Segunda coisa, ame de verdade. Ame, verbo amar. Faça alguma coisa por alguém, faça alguma coisa pelo próximo, faça alguma coisa para Deus, mas Deus não precisa de nada nós, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da gente servir, Deus mesmo não vai parar o ministério dele se você não atender esse chamado. Mas as pessoas precisam, a igreja precisa, o seu próximo precisa. Então ame de verdade, faça alguma coisa por alguém. Terceiro, que você produza alguma coisa, dê fruto ligado a Jesus Cristo, que você frutifique. Esse é o nosso chamado. E frutificar para o cristão é levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Então, o cristão maduro traz outras pessoas, convida, leva essa mensagem da reconciliação para outras pessoas. Amém? Amém? Vamos tentar? Então, a saída, pegue lá suas lembrancinhas e vamos pedir para que Deus nos ajude a colocar isso em prática, em nome de Jesus. Pai, sempre é mais fácil ouvir ou até mesmo falar do que a gente sair daqui e colocar essas palavras em prática, Deus. Esse é o desafio que eu estou levando comigo mesmo e quero que cada um dos meus irmãos leve para suas casas, Senhor Deus, para o seu trabalho amanhã. O desafio, Senhor Deus, de ser um seguidor de Jesus Cristo comprometido, um embaixador do reino aqui na terra, Pai. Que a gente possa de verdade, Senhor Deus, nos recordarmos disso e lembrarmos a cada dia, Pai, que o nosso desafio é colocar em prática a Tua palavra. Ler, aprender e principalmente colocar em prática, Senhor Deus. Nosso desafio é amar as pessoas. Quem ama, perdoa. Nosso desafio é perdoar as pessoas que nos machucaram, que nos magoaram. É um desafio, é difícil, mas é possível. E nós precisamos também frutificar, Senhor Deus. Então, por favor, Pai, que essa palavra cristalize nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor Deus, para que deem fruto, Pai. Para que não sejam mais palavras jogadas ao vento, mas que sejam palavras que sedimentem nos nossos corações, Senhor Deus, e nos leve a atitudes, Pai. Atitudes mesmo. Práticas, Senhor Deus. Sermos os braços e as mãos de Jesus nesse mundo tão perdido, tão difícil, Pai. Então, usa-nos, Senhor Deus, inspira-nos e derrama do Teu poder sobre nós para que a gente consiga, Senhor Deus, em nome de Jesus, fazer a Tua obra nessa cidade. Amém. Uma excelente semana para vocês. Semana que vem estamos aqui de volta. E na outra semana é aniversário da capela, vai ter um culto muito especial. Você não perde por isso esperar.